Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre os professores, a crítica e o blá blá blá. Ou seja, eu gostaria de falar sobre a capacidade e a possibilidade de, como professores, fazermos a crítica. Porém, precisamos estar sabedores do que é uma crítica. Porque se a crítica não for feita dentro dos trâmites de uma crítica, pode ser que ela vire blá blá blá. Crítica vem do grego críticos, que significa a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Isso é uma crítica. A capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Então, quando falamos de algo sem a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente, por mais que falemos, não estamos fazendo uma crítica. E eu estou falando sobre isso porque eu tenho visto muitos dos colegas reclamarem, e porque eu diria que com alguma razão. Evidentemente que quando passamos por insatisfações, reclamamos, nos sentimos irritados. Só que a nossa crítica, a nossa palavra a respeito da educação, da nossa profissão, precisa ir além da irritação, da irritabilidade. Precisamos fazer a crítica, avaliar, julgar e concluir corretamente. E dentro desse panorama, precisamos saber quando somos otimistas, e esse otimismo é triunfalista, ele é irreal. Agora precisamos também saber quando nós somos pessimistas e esse pessimismo é inadequadamente posto. Na história do Brasil, nós temos motivos para sermos otimistas. Por incrível que pareça, sim, existem elementos na história da educação brasileira que me leva a crer que podemos ter otimismos. Temos razões para sermos pessimistas? Por que não dizer que sim? O problema é quando nós colocamos o nosso pessimismo e o nosso otimismo nos lugares errados. Colocamos de maneira errada, sem fazer a crítica correta, ou seja, sem avaliar, julgar e concluir corretamente. De acordo com essas palavras, eu gostaria de fazer essa pergunta: quando e em que situação podemos historicamente sermos otimistas e em que situações podemos ser relativamente pessimistas? Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Comente, compartilha o nosso material, participe do nosso canal que está crescendo, paulatinamente. Passamos de 7.500 inscritos e vamos caminhar para os 8.000 inscritos este ano. Conto com vocês, principalmente que vocês compartilhem o nosso material, sobretudo você que é professor. Esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. Sabe aquele pensamento binário? O nós e eles fácil, as briguinhas, as tretas. Existe uma diferença entre a crítica e a treta. E esse canal ele procura colocar a crítica sem fazer a treta. A treta às vezes acontece, mas precisamos nos esforçar
para caminhar na crítica, acima da treta. Esse canal também tem o objetivo, além de combater o pensamento binário, de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, vamos participar do debate público, até porque essa participação é importante, inclusive no tema de agora. Como podemos ser otimistas de forma adequada, mas quando podemos colocar uma certa observação, ou seja, uma certa crítica negativa. A palavra pessimismo eu não gosto, mas eu estou colocando metodologicamente aqui, quando nós somos pessimistas de forma mais ou menos adequada. Então eu gostaria de fazer essas comparações. Primeira coisa que eu gostaria de colocar, para provar que nós temos razões para sermos otimistas, é nós olharmos para a nossa história. Ou seja, quando uma nação constrói seus caminhos escolares, existe uma coisa chamada capital cultural. Uma coisa é o capital cultural dos Estados Unidos. Estados Unidos não é a potência que é apenas porque ele investe em ciência e tecnologia e tem muitas patentes e investe na indústria da guerra para enriquecer. Estados Unidos tem um capital cultural, segundo especialistas, desde os escravos, quando eles ensinavam os escravos a ler e a escrever para que eles pudessem participar do culto protestante. Então, os Estados Unidos têm um capital cultural superior ao nosso, em termos de escolaridade, e há muitos anos que eles vêm construindo esse histórico escolar. Os países da Europa, do norte europeu, também, a democratização da educação, do ensino, da escola, vem de há muito tempo nesses países. Então, evidentemente, que eles têm um capital cultural superior ao nosso. Agora vamos comparar com o Brasil. Vocês sabem há quanto tempo nós temos uma lei de diretrizes e bases para incluir todas as crianças e adolescentes na escola? Uma lei que criminaliza pais e autoridades exigindo que todas as crianças tenham acesso à escola. Você sabe há quanto tempo nós temos uma lei como essa? Há 28 anos. Pergunto eu a você, professor, sobretudo você, professor de história, o que são 28 anos? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que garante que todas as crianças e adolescentes tenham direito, acesso à escola, é mais nova que eu. Ou seja, eu tenho quase o dobro de idade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ou seja, nós teríamos, como nós temos uma educação bombando, com 28 anos. Nós, nos tempos do Império, a educação era coisa da elite, que era educada inclusive na Europa. A grande massa da população, inclusive os negros, não tinham acesso à escola. Isso vai mais ou menos da mesma toada até Getúlio Vargas, que cria a escola pública mais integral, o programa do livro didático, mas ainda assim, nossos pais que iam à escola iam parando de estudar para trabalhar. Os meus tios e tias estudavam, mas não chegavam a completar o ensino médio, não chegavam a completar o curso superior. A primeira parente minha que concluiu uma universidade, uma faculdade, foi em 89, a minha prima Elianete, a Nenete, conhecida por nós como a Nenete. Ou seja, nós não temos um capital cultural
que embase a nossa educação a longo e médio prazo. O direito de acesso à escola, da Lei de Diretrizes Base, baseada na Constituição Brasileira, tem 28 anos. Aí veio Getúlio Vargas, e depois que nós criamos a primeira lei, uma lei de diretrizes e bases da educação em 66, quando veio o golpe, em 56, se eu não me engano, quando veio o golpe militar de 64, guilhotina da lei de diretrizes e bases. Aí nós redemocratizamos o Brasil, fizemos a Constituição e só em 96 criamos a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que garante o direito de todas as crianças e adolescentes estarem na escola. Ou seja, não dava para a gente ir muito longe, de lá para cá. Mas, mesmo assim, nós, professores, nós, corpo docente, nós da escola, já estávamos colocando tanta gente na universidade que, há pouco tempo atrás, e isso eu penso que ainda esteja acontecendo, a maioria das pessoas das universidades já são egressas, já estavam sendo egressas da escola pública, até pouco tempo atrás. Ou seja, e eu penso que até agora, a maioria dos estudantes das universidades públicas do Brasil vieram da escola pública, com todos os nossos problemas. Então, historicamente, temos razões para sermos pessimistas? Não. Sociopoliticamente, temos razões para sermos críticos ou pessimistas? Aí é outra coisa. Porque a elite brasileira não desistiu de produzir fracasso escolar. E a última produção de fracasso escolar que ela produziu, está produzindo, está na deforma do ensino médio. Por quê? Porque a gente faz as coisas às vezes e a gente não se dá conta do que a gente faz. Nós já estávamos colocando a maioria das pessoas, a maioria das pessoas das universidades já eram egressas da escola pública. A elite percebeu. A elite percebeu e valorizou a revolução silenciosa que nós estávamos fazendo. O que eles fizeram? Guilhotina na gente, mais uma vez, para que a elite possa produzir fracasso escolar. Aí, esse montão de matérias que não serve para porra nenhuma que nós temos aí, o que rola por aí, o que rola por aqui, direito de projeto de vida, projeto de morte, que não serve para nada, no sentido de levar os jovens a concorrer numa vaga de universidade, porque o Enem, você para ter uma matéria correta, essa matéria precisa ter bibliografia. Qual é a bibliografia do que rola por aí? Nada, não tem nada. Então, aí sim, nós temos razões para sermos pessimistas. Porque a elite não desistiu de produzir fracasso escolar, fracasso na trajetória dos nossos jovens, sobretudo dos nossos jovens mais carentes. Então, por que eu estou colocando isso? Para a gente colocar criticamente onde estão as razões de sermos otimistas. Já coloquei. E onde estão as razões de sermos críticos, quiçá pessimistas. Mas nós temos muitas razões para sermos otimistas. Agora, precisamos entender uma coisa, gente. Lembra daquele papo de escola sem partido? Escola não participa do debate político? Né? Participa e deve participar. E agora, para a gente avançar, temos que brigar. Gente. Lembra daquele papo de Marx? Política é luta de classe? É isso mesmo. Política, você pode chamar de luta de classes, eu gosto mais de chamar de luta de grupos, mas política é luta. Nós chegamos ao que chegamos até hoje, e eu coloquei aqui os avanços, com muita luta. Para avançarmos,
Precisamos de mais lutas. Por quê? A elite não se cansou de produzir fracasso escolar. Lá em São Paulo. Já estão querendo privatizar a educação. E essas matérias da deforma do ensino médio, elas foram colocadas para gradativamente a iniciativa privada ir chegando. Por quê? Porque a educação não vale nada, a educação não vale nada, mas todo mundo quer o orçamento da educação. As empresas privadas querem se infiltrar no orçamento da educação para valorizar os seus ativos no mercado financeiro. Eles querem que as suas ações se valorizem. E evidentemente que você, de posse do orçamento público da educação, que é gigantesco, a sua marca vai se valorizar. Entendeu o papo de deforma do ensino médio? Porque nós vamos fazer a reforma do ensino médio e para que os jovens saiam da escola profissionalizando. Porra nenhuma! A reforma do ensino médio não foi para dar profissão para os nossos jovens. É mentira! Sabe por quê? Porque profissionalizar as pessoas é caro. Vamos fazer um curso de raio-x no Colégio Nova Alvorada? O governo vai comprar equipamento de raio-x para colocar nas nossas escolas. Gente, pode até colocar numa escolinha aqui, numa lá na puta que pariu, para dizer, para que essa seja aquele modelo falso da educação plena. Né? Como eles colocam, né? Uma escolinha modelo aqui, uma escolinha modelo ali. Mas nada além disso. Então, temos razões para sermos otimistas, historicamente, muitas razões. Fizemos tudo o que fizemos. Garantimos o direito de todos os jovens estar na escola. Mesmo assim, com 28 anos de lei de diretriz e base da educação brasileira. 28 anos. E nós, dentro deste quadro, fizemos que as universidades públicas tivessem mais jovens vindo da escola pública do que da escola particular. Agora, temos razões para sermos críticos. Agora, temos que lutar, né? Tem um papo que diz, os professores são desunidos. Não, são desmobilizados. Mais do que. A gente aceita tudo. A gente vai aposentar e a gente acha normal a gente provar que trabalhou, mesmo com os contra-cheques, com impostos, a gente acha normal. Por quê? Porque nós somos desmobilizados. Quiçá fôssemos desunidos, pelo menos, mas mobilizados. Mas nós somos desmobilizados. Nós somos desmobilizados. Né? Agora, se você tem um governador como o Tarcísio, e tem professor apoiando, aí fica difícil, né? Tivemos um presidente aí que todo o seu núcleo político chamava o professor de vagabundo, comunista. Não que comunismo seja um problema. Se me chamarem de comunista, eu fico até orgulhoso. Né? Comunismo é pessoa hoje que luta pelo comum. Coisas que são comuns. A escola pública deve ser comum. A comunidade. O hospital público deve ser algo comum. Isso é o meu comunismo, né? Agora, aí fica difícil, né? Fica difícil. Se o cara chama a gente de vagabundo, comunista do ponto de vista pejorativo, diz que nós somos abusadores, doutrinadores, e a gente apoia, aí fica mais difícil. Realmente fica mais difícil. Então é isso aí. Temos razões para sermos otimistas. Muitas razões, eu coloquei aqui as razões. Temos razões para sermos blusa aí tu comprou comigo. Críticos, quiçá pessimistas? Talvez. Mas política é luta. É luta, é com luta. Não adianta choramingar. É partir para o pau. No bom sentido, não com violência física. Mas partir para a luta. O rico está todos os dias lutando para que ele ganhe mais e nós ganhamos menos.
De 71 para cá, quando o presidente Nixon retirou o dólar do valor ouro, nós adentramos o neoliberalismo e, principalmente a partir desse momento, os ricos ganham mais e os pobres ganham menos, principalmente no Brasil. E eles lutam todos os dias. Eles fazem lutas de classe todos os dias para que isso aconteça. Quando a gente protesta, eles estão polarizando. Não pode polarizar. É com luta. Não adianta. É com luta. Ok, galera? Vocês são do coração.